Olá a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para comentar sobre a questão do ensino religioso. E aqui é um tema que volta e meia cria discussão, debate sobre a validade ou não desse tipo de ensino, né? Eu fui professor em escolas particulares, na verdade não escola pública, onde o tema é mais quente, por um ano e meio, né? E trabalhei essa questão não especificamente do ensino religioso, mas da relação igreja-estado, religião e política, no mestrado de Ciências Sociais. Mas veja só que interessante. Essa temática ela é sempre abordada num sentido legalista, jurídico, ou da validade ou não do ensino religioso no âmbito do Estado, sendo que o Estado, assim, formalmente ou juridicamente chamado Estado laico, ou seja, igreja, Estado, religião e política são campos separados. Mas a questão é muito mais complicada que isso daí. Pelo seguinte, porque a educação ela inculca valores, ela nos mostra um caminho, não no sentido da profissional, da vida da pessoa, mas a educação nos dá todas as representações e ideias que estão circulando na sociedade, que moldam a nossa visão de mundo. Pois essa semana eu li um artigo que aborda o problema de forma totalmente diferente de tudo que a gente ouve falar no Brasil sobre a questão. É um artigo do Chesterton, que é o escritor inglês. Escritor, ensaísta, apologeta, enfim, ele tem uma série de temáticas que ele aborda nos trabalhos dele, nos livros e nos vários artigos que ele publicou ao longo da vida. E um dos artigos é chamado O Objetivo Religioso da Educação. O que o Chesterton coloca ali? E aí depois eu vou voltar para a questão do ensino religioso. O Chesterton diz o seguinte: as pessoas elas têm naturalmente, né, dúvidas em relação à vida das mais fundamentais do tipo: para que serve a nossa vida, por que estamos aqui, para onde vamos depois da morte, de onde viemos, etc. Sobre o sentido da vida, né? Ou seja, é totalmente natural que as pessoas tenham dúvidas existenciais. E a educação ela não pode banir, ela não pode fechar o horizonte dos estudantes, dos alunos, crianças e adolescentes, com relação a esses temas. Em outras palavras, a questão do mistério da vida, né? E quem dá essa resposta são as grandes tradições religiosas, não pode estar fora do âmbito da educação, porque elas são justamente as perguntas mais básicas sobre a vida. E ele entra na questão dizendo o seguinte, que o ensino secular, à medida que ele se torna deliberadamente secular, ou quer dizer, na medida em que tu tira a questão religiosa de campo, tu está banindo, tirando as respostas possíveis para essas perguntas. Em outras palavras, tu cria uma cultura. Se o ensino é secular, tu acaba criando uma cultura secular, ou seja, uma cultura, uma mentalidade, uma forma de ver o mundo na qual o campo religioso está excluído e, portanto, as respostas que só o campo religioso pode dar, em alguma medida, estão fora do âmbito da educação. O que ele está dizendo? Por isso que o nome do artigo se chama O Objetivo Religioso da Educação. Quer dizer que a religião ela tem que estar aberta a responder as perguntas mais básicas da existência humana. Perguntas que estão na cabeça de qualquer pessoa, desde a mais ignorante à mais instruída, né? E que faz parte da nossa natureza questionar, ou seja, nós temos o direito essencial e básico de questionar e buscar respostas dessas dúvidas sobre a vida, sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos. E são as grandes tradições religiosas as capazes de dar respostas mais claras e diretas sobre isso. Não quer dizer, claro, que todas as religiões estejam certas. Não é esse o problema. A questão é que a pessoa tem o direito de buscar essas respostas porque ela tem em sua natureza essas perguntas. Nós somos um homem, o ser humano é essencialmente religioso, espiritual, mesmo que o sujeito se diga ateu. O ateu, por exemplo, ele está perante a dúvida da transcendência, do mistério da vida, ele está negando a existência de Deus. Quer dizer, isso é uma atitude religiosa também, né? E está na liberdade humana. Acontece que o ensino religioso, ou melhor, o ensino das escolas em geral, ele não pode se eximir
de permitir ao aluno buscar essas respostas. E quem é que dá essa resposta de forma mais clara e objetiva? São as grandes tradições religiosas. E aí aí eu entro na questão do ensino religioso propriamente. No momento que tu tira o ensino religioso das escolas, o que tu está fazendo? Tu está fechando o horizonte a essas respostas possíveis. Por exemplo, aí ele fala do ensino secular, que o ensino secular criaria uma cultura secular, ou seja, uma cultura que restringiria o horizonte do mistério da vida, o horizonte existencial da pessoa. E é verdade isso daí. Né? Se a gente tem um livro chamado, eu estou com ele aqui, chamado... esse livro aqui, ó, Entre Deuses e Césares, Secularização, Laicidade e Religião Civil. É do Fernando Catroga, que é um historiador e filósofo português. É um livro de 2006, ele é recente. Né? O que o Catroga fala? Ele fala o seguinte, que o livro é bastante extenso, ele tem uma parte do livro em que ele busca a origem, a etimologia da palavra laicidade, secularização, discute os termos, né? Laicidade, em última instância, é a qualidade, é aquela característica que define o Estado que é separado da dimensão religiosa. E o termo laicidade também se aplica à escola. Ou seja, laicidade se refere a Estado, separação igreja-estado, e separação igreja e escola. Né? Secularização já é a subtração, a retirada de todas as representações, né, de simbologia, signos, atitudes, cultura religiosa da sociedade e também da vida individual. Então, quando se fala em escola laica, está se dizendo o seguinte, a religião não entra na discussão dentro do ensino, o ensino público no caso, que está dentro do âmbito do Estado, o ensino público. Né? Escola particular é outro problema. Então quer dizer que a chamada escola laica, ela acaba fechando esse horizonte das perguntas mais básicas da existência humana, da qual a pessoa tem o direito de buscar as respostas, porque está na natureza das pessoas querer saber essas coisas. Ora, se tu cria um ambiente em que está fechado esse horizonte, o que vai acontecer necessariamente? A própria concepção de laicidade vai se tornar um novo horizonte da vida. Né? O Catroga é bastante claro que a escola ela tem a função de inculcar nos estudantes, nas pessoas, na sociedade, né, uma cultura que é própria da laicidade, quer dizer, colocar valores da república, valores sobre a democracia, sobre o direito civil e assim por diante. Né? Acontece que banindo o ensino religioso, ou pelo menos tornando ele estéril no sentido de tornar algo meramente como uma ciência como qualquer outra, né? Tu está esterilizando o horizonte da vida das pessoas porque está inculcando valores que estão dizendo o seguinte, olha meu filho, a religião é nada mais do que uma crença como qualquer outra coisa. A religião é a mesma coisa, vamos dar um exemplo, que é a teoria da evolução, né? Ou que é a matemática. Quer dizer, a pessoa ela já não está tomando mais a tradição religiosa como algo de fundamental importância para a resposta da vida, mesmo que a tradição, vamos supor que ela esteja errada. Mas a tradição religiosa, ela dá para a pessoa a capacidade de responder e de buscar a resposta daquilo que ela anseia saber sobre o sentido da vida e enfim, sobre a nossa orientação na existência. Né? Ou seja, e aí voltando à questão do Chesterton, quando ele fala em o objetivo religioso da educação, ele está dizendo o seguinte, que o ensino, a educação, ela tem que estar aberta à possibilidade de se responder as perguntas mais fundamentais da vida humana, e o ensino religioso é capaz de dar essas respostas. Né? Alguém pode dizer, mas eu não sou católico, não sou cristão, não sou de nenhuma crença. Ok, meu filho, tu está na liberdade de fazer isso daí, mas acontece que a sociedade em geral não pode ter essa possibilidade de resposta subtraída dela por decisão de governos, por exemplo. Então eu particularmente, aí eu já dou minha posição, acho não só que o ensino religioso deve existir, como deve ser estimulado nas escolas. Que ensino religioso? O ensino da tradição na qual está aquela sociedade ali. Isso não quer dizer rezar na sala de aula, isso quer dizer mostrar que, olha, essa é a nossa orientação em termos de povo, essa é a orientação em termos de cultura, né? E bom, nós temos também esses grupos minoritários que pensam assim, assim, assado, e temos que saber conviver de forma pacífica e respeitosa. Ponto, acabou. Né? Agora, no momento que se fala em escola laica, em que o ensino religioso vira meramente, um ensino de história das religiões, como algo totalmente estéril, ou algo absolutamente, digamos, falei como uma ciência como qualquer outro, conhecimento meramente
enciclopédico, bom, aí tu matou a questão do ensino religioso. Nós temos uma tradição, uma história, que na raiz está nas tradições religiosas. Os historiadores mostram que, no passado distante, os hábitos, tradições religiosas vieram antes das grandes civilizações. Pode dizer, mas o cristianismo veio no Império Romano. Império Romano, Império Pagão. Ok, meu filho, mas antes tinha já o paganismo. Não. O imperador romano ele era a encarnação da ordem cósmica. Contrariar o imperador era contrariar a vontade dos deuses. Né? Quer dizer, a civilização romana está baseada em toda uma cosmovisão religiosa. Certo? E hoje a coisa também não é diferente. O que acontece é que hoje se tenta separar de forma artificial os dois campos. Como se fossem campos absolutamente distinguíveis. Eles podem ser no sentido abstrativo, mas não são no sentido real. Eu já falei em outros vídeos aqui, a própria definição de Deus é incompatível com essa ideia de que nós devemos separar razão e fé de forma totalmente absoluta. Deus é absoluto. Então a razão é um aspecto interno do próprio Deus. Quando a gente fala, por exemplo, em escola laica, ou seu estado ou sociedade secularizada, ela é laica em relação às grandes religiões. Quer dizer que as religiões elas estão vivas. E o conteúdo delas abrange o âmbito da educação, do Estado, da sociedade, abrange tudo. Então a gente não pode se eximir de uma realidade que nos impõe, mesmo que nós não queiramos vê-la. Deus está aí, as tradições estão aí, e nós temos que lidar com elas. E se as pessoas não quiserem saber delas, elas vão buscar respostas por outra maneira. Então a escola tem que estar aberta a isso daí, e acredito que o ensino religioso seja a forma mais objetiva e prática de fornecer essas respostas, mesmo que algumas pessoas não aceitem. Com o tempo digam, daqui eu não acredito, acho que a coisa não é assim. E bom, cada um tem sua liberdade de buscar a resposta que lhe aprouver. Certo? Então tá, Deus abençoe a todos e até a próxima.